bem, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura inicialmente aqui dos 4 primeiros versículos, só para a gente meio que lembrar daquilo que falamos nas últimas reflexões. Já tem um tempo, né? Já tem um tempo, pelo menos um mês aí atrás. Então, para a gente só lembrar alguma coisa, ele começa dizendo assim, Marcos 13, a partir do verso 1 até o verso 4 apenas diz: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Ver estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Veja, Jesus estava na sua última semana de vida e ele estava na cidade de Jerusalém. Ele teve o seu maior debate ou a sua maior discussão com os fariseus nessa última semana. Foi terrível, tensa demais. A pior discussão dele, durante toda essa caminhada dele com os fariseus, se deu exatamente dentro do templo, nessa sua última semana de vida. E quando Jesus encerra aquela discussão com os fariseus, ele então olha para o templo e diz: olha, essa casa, a vossa casa, vos ficará deserta. Quando Jesus está saindo, um dos discípulos procura Jesus e fala da construção, e Jesus diz a ele: olha, não ficará pedra sobre pedra, se referindo ao templo, que não seja derribada. Não ficará pedra sobre pedra. Ao sair dali, Jesus é procurado, como a gente viu no texto, por outros 4 discípulos seus, que fazem 2 perguntas a Jesus. Primeiro, quando isso vai acontecer, Senhor? Porque Jesus estava falando da destruição do templo, da queda do templo. Quando isso vai acontecer? E a segunda pergunta, quais são os sinais que serão dados para que a gente entenda que esse momento está se aproximando? Que sinal o Senhor vai dar de que isso está prestes a acontecer? A partir de então, a partir do verso 5 do capítulo 13, Jesus então começa a profetizar, preste bastante atenção nisso, ele começa a profetizar sobre 2 eventos que estão interligados. 2 eventos. Ele profetiza-os juntos, na mesma profecia. O primeiro evento, a destruição do templo em Jerusalém, que de fato aconteceu no ano 70, ou 35 anos depois das palavras de Jesus aqui. E o segundo evento que está interligado a esse é o seu retorno à terra, ou a segunda vinda de Cristo. Evento esse que nós estamos ainda aguardando, ainda esperando. A junção desses 2 eventos, a destruição do templo em Jerusalém e a segunda vinda de Cristo, a junção deles em uma só profecia, fica mais claro para nós quando nós não olhamos para Marcos, mas vamos para o texto de Mateus fazer a leitura desse. Não precisa você ir, tá bom? Eu vou fazer a leitura para ganhar tempo. Mas escute, em Mateus, como fica claro para nós que existe uma junção desses 2 eventos na mesma profecia. Eu vou ler Mateus 23, verso 38 e 39. Diz assim, Jesus disse, verso 38, Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Do que ele está falando? Da destruição do templo em Jerusalém, ou da destruição de Jerusalém e de seu templo. É disso que ele está falando, verso 38. Mas em seguida, no verso 39, ele diz assim, Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Uma clara referência à sua segunda vinda. Você percebeu? Esses 2 eventos estão juntos em uma só profecia dada por Jesus aqui. Agora, quanto aos sinais dos quais os discípulos indagaram Jesus, quais são os sinais que precedem esse evento? Quais são os sinais que deixam claro para nós que isso vai acontecer? Quanto aos sinais, Jesus faz uma analogia, uma alegoria, aliás,
de que esses sinais são comparados a dores de parto, a contrações de uma mulher grávida que está prestes a dar à luz. E ele diz, olha, algumas coisas vão acontecer no mundo que vão funcionar como dores de parto, como se o mundo fosse uma mulher prestes a dar à luz. Dores de parto que, com o passar do tempo, se intensificam em sua dor e diminui o espaço entre um e outro. Ou seja, são coisas que estarão se intensificando com o passar do tempo. E que dores de parto são essas? A gente viu o engano religioso, que vai estar crescendo durante esse período, as guerras entre o mundo, as calamidades ou catástrofes e a perseguição à igreja, como nós vimos. Está lá nas dores de parto. Você não viu? Está na internet. Está no YouTube. A sequência inteira dessa nossa minissérie vai ficar gravada para a gente no YouTube. Então, os irmãos querendo depois, não é, dar uma olhadinha nisso, vai lá na igreja, como é que a gente chama? No link da igreja. Vai lá onde está no YouTube da igreja, procura lá que você vai encontrar todas as reflexões com esse nome, o prenúncio do fim nas palavras de Jesus Cristo, tá certo? Também vai ter uma playlist lá só com essas reflexões em Marcos 13, para que a gente possa, isso é bom nessa ferramenta, porque você possa lembrar de novo tudo aquilo que a gente falou aqui. Então essas dores de parto, na verdade, essas contrações, são esses pontos que Jesus falou que estariam acontecendo antes de sua segunda vinda. O engano religioso que vai aumentar, as guerras que serão intensificadas, as catástrofes naturais, os desastres naturais e a perseguição à igreja, tudo isso estará se intensificando até a chegada de Jesus Cristo. Mas como disse Jesus, no finalzinho do verso 8 aí do capítulo 13, estas coisas são o princípio das dores. Ou seja, tudo isso é apenas o começo, é o princípio das dores. É interessante porque sempre que ele fala isso, mas não chegou ao fim. É o princípio das dores, mas não é o fim. Porque são apenas contrações, não é o parto, em outras palavras. E o que é que ele quer dizer com isso? É que existirá uma dor ainda maior, mais curta, mas em contrapartida mais intensa. Que dor é essa? Dentro da analogia, a dor do parto. Dentro da alegoria, aliás, a dor do parto. Ou seja, as contrações são o princípio das dores. A dor do parto que se aproxima, que é a chegada da criança, será muito mais intensa isso. Olha o que é que ele diz no verso 19 do capítulo 13. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, olha agora as palavras que ele usa, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca, jamais haverá. Fica claro para nós, queridos, que Jesus não estava falando apenas da destruição do templo em Jerusalém, com esse verso 19. Tendo em vista, por exemplo, que no século passado, no Holocausto nazista, foram mortos 5 vezes mais judeus do que o que aconteceu em Jerusalém no ano 70. Então, ele não estava falando só disso. Nunca houve algo assim e nunca jamais haverá. Percebe como, de fato, a profecia de Jesus aponta na direção dos 2 eventos ao mesmo tempo? Então, note, meus irmãos, são 2 eventos que se confundem nas palavras de Jesus e, com o devido cuidado, nós podemos percebê-lo aqui no texto de Marcos, capítulo 13. O que vem depois das contrações? Normalmente, para uma mulher, o que vem depois das contrações? A dor maior, a dor do parto. A dor do parto, identificada por nós como a grande tribulação. A grande tribulação. O prenúncio do fim nas palavras de Cristo é o tema da nossa minissérie em Marcos. A grande dor do parto é o subtema da nossa reflexão essa noite. Eu quero fazer a leitura do texto com você dessa noite e depois a gente faz mais uma oração, pedindo a Deus que fale a nossa vida por meio de sua palavra. Então veja, a partir do versículo 14 até o verso 23, eu vou fazer a leitura e peço que você a observe em sua Bíblia. Diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então, quando isso acontecer, os que estiverem na Judéia, fujam
para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar de sua casa alguma coisa. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa esquecida. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Ele abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Deus amado, nós te rogamos em nome de Jesus, concede-nos a graça de entender a tua vontade para as nossas vidas, concede-nos a graça de entender, ó Deus, aquilo que está preparado para vivenciarmos não apenas como igreja, especialmente como igreja, mas também como seres humanos, aquilo que o Senhor do tempo, o soberano Deus, tem projetado para esse mundo. Seja conosco e nos ensina essas preciosas lições essa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Queridos, agora corrigindo, canal da igreja no YouTube. Estão todas as pregações lá. Dê uma olhada, e os meninos vão brincar comigo agora. Curta, compartilhe e faça com que isso possa ser uma bênção na vida de outras pessoas, não é? Compartilha com os teus amigos, teus vizinhos, para que eles possam entender a palavra de Deus a partir também desse púlpito. Amém? Dito isso, veja, essa grande e última dor é marcada, ou seja, essa dor de parto, esse momento da chegada de Cristo Jesus, ele é marcado, olha que coisa, pelo surgimento do anticristo no cenário mundial. Onde é que está isso? Verso 14. Acompanhe o verso 14 mais uma vez. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O abominável da desolação. Até aqui Jesus falou de guerras, como sinais, como contrações, de engano religioso, falsos mestres, falsos profetas, de calamidades e catástrofes que estarão acontecendo desde sua primeira vinda, como contrações até chegar à sua segunda vinda, de perseguição à igreja, mas ele diz, olha, esse é apenas o princípio. Como assim, Senhor? Haverá uma dor maior. E essa dor maior será acompanhada ou será iniciada pelo surgimento de um personagem na história, o anticristo. Eu queria que você tivesse bastante paciência, porque nós vamos passear em alguns textos bíblicos aqui, para a gente entender bem isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, marque aí onde está em Marcos, e abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Volte aí um livro, Mateus capítulo 24. O que Jesus diz aqui em Marcos 13, também foi registrado por Mateus no capítulo 24, e também foi registrado mais à frente, a gente vai ver, por Lucas. Então, cada evangelho traz detalhes que o outro não traz. E cabe a nós, muitas vezes, fazer a junção das visões de cada evangelho, da narrativa de cada evangelho, para entender de maneira completa o cenário. E é o que a gente vai fazer aqui. Olha só, em Mateus capítulo 24, versículo 15, veja como fica a fala de Jesus nesse contexto. Capítulo 24, verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, perceba que é a mesma coisa que ele havia dito lá em Marcos 13, não é? O abominável da desolação.
E ele diz, quando pois virdes o abominável da desolação, aí ele completa, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. O que é que ele está dizendo? Ele acrescentou que esse abominável da desolação já foi assunto na profecia de quem? De Daniel. Daniel já havia falado sobre ele. O profeta Daniel, séculos atrás, já havia falado sobre esse abominável da desolação. E de verdade, a gente viu isso quando deu, inclusive, Daniel aqui na igreja, quando a gente estudou o livro de Daniel, do profeta Daniel. A profecia de Daniel, ela foi cumprida no ano 168 antes de Cristo. No ano 168 antes de Cristo, o rei Seleucida, Antíoco Epifânio, ele invadiu a cidade de Jerusalém e profanou o templo. Ele fez isso. E ali ele cumpriu o que Daniel havia dito na profecia. Então todo mundo sabia, quando no ano 168 antes de Cristo, isso aconteceu, olha, é a profecia de Daniel que se cumpriu. Mas agora, mais uma vez, no texto que acabamos de ler, Jesus deixa claro que a mesma profecia terá não um só cumprimento, mas dois. Ou seja, a profecia de Daniel está se preparando para ser cumprida uma segunda vez nas palavras de Jesus. Veja novamente o verso 15 do capítulo 24 de Mateus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, não foi só lá no ano 168. A profecia de Daniel terá um duplo cumprimento. Ela vai acontecer de novo. Quando? Aí eu vou para Lucas. Não vou pedir para que você faça isso, para a gente ganhar tempo. Ou seja, o mesmo texto em Lucas, capítulo 21, verso 20, Jesus se expressa assim, escute apenas. Quando, porém, olha como fica diferente o texto agora. Quando, pois, virdes, percebe? É o mesmo texto. Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Percebeu? Do que ele está falando? Quando foi que Jerusalém foi sitiada por exércitos? Na destruição do templo. Em outras palavras, queridos, quando o general Tito Flávio, no ano 70 depois de Cristo, invadiu Jerusalém e profanou o templo, queimando inclusive o templo, a profecia de Daniel se cumpriu mais uma vez. É por isso que quando Jesus em Mateus vai falar dela, diz assim, como disse Daniel em sua profecia. Mas a profecia de Daniel não se cumpriu no ano 168? Com Antíoco Epifânio, volta a se cumprir aqui, com o general Tito Flávio, no ano 70. É por isso que ele cita desse jeito, quando você vê Jerusalém sitiada de exércitos. Agora, preste bastante atenção. A destruição do templo em Jerusalém é um símbolo de que outro evento? A segunda vinda de Cristo. Então, se a profecia de Daniel se cumpriu na destruição do templo em Jerusalém, essa profecia está se preparando para se cumprir a terceira vez. A terceira vez. Você entendeu isso? Deixa eu recapitular, para que não fique tão confuso. Lá em Marcos, onde a gente está estudando, Jesus fala do abominável da desolação que virá. Só que quando a gente vê esse mesmo texto em Mateus, Jesus disse, como profetizou Daniel. Só que a profecia de Daniel, séculos antes, apontava para um cidadão chamado Antíoco Epifânio, um rei Seleucida, que entrou na cidade de Jerusalém e profanou o templo, e todo mundo sabe que foi isso que aconteceu. A profecia se cumpriu no ano 168 antes de Cristo. Só que nas palavras de Jesus Cristo, a profecia de Daniel iria se cumprir uma segunda vez. Quando você vai para Lucas, que ele vai falar sobre isso, ele diz que isso vai se cumprir quando exércitos sitiarem a cidade de Jerusalém. E quando foi que isso aconteceu? No ano 70 depois de Cristo. Quando o general Tito Flávio invade Jerusalém e incendeia lá o templo junto com os judeus, como a gente já viu. Só que, aí a gente vai para a terceira fase agora, se cumpriu uma segunda vez, não foi? Só que o que aconteceu no templo em Jerusalém é um símbolo do que vai acontecer na segunda vinda de quem? De Cristo. E se lá você teve um abominável da desolação, ali você terá novamente. Ou seja, a profecia de Daniel
que se cumpriu no ano 168, também se cumpriu no ano 70 e vai se cumprir bem próximo da segunda vinda de Cristo. Eu quero base bíblica e você as terá. 2 Tessalonicenses, por favor, capítulo 2. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para que a gente possa enxergar o apóstolo Paulo falando a respeito disso. Como eu disse a você, tenha paciência, essa noite a gente vai ter que estudar mais de um texto bíblico lá, caminhar um pouquinho na Bíblia, para entender esse assunto que não é tão simples. É um assunto mais complexo do que nós costumeiramente trazemos aqui nos domingos. Então veja só, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, para a gente entender o assunto que Paulo está tratando, ele diz assim: irmãos, no que diz respeito ao quê? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então o assunto é a vinda de Cristo Jesus. O segundo evento profetizado por Jesus em Marcos 13, verso 3. Ou seja, sobre esse assunto, olha o verso 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso o quê? A vinda do Senhor Jesus Cristo não acontecerá sem que primeiro venha, conta comigo, duas coisas. A apostasia, a primeira delas, e qual é a segunda? Seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, verso 4. O qual, esse homem da iniquidade, se opõe, se coloca contra, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Percebeu? Ele está falando da segunda vinda de Cristo. E o que é que ele inclui na segunda vinda de Cristo? Vai vir um homem, o filho da perdição. Percebe? O mesmo cumprimento da profecia de Daniel. Paulo está dizendo isso também vai acontecer bem pertinho da vinda de Cristo. Esse homem vai vir, ele vai chegar num cenário de caos em relação à fé. Quando esse homem chegar, nas palavras do apóstolo Paulo, ele vai surgir num momento de grande abandono da verdadeira fé. Tudo vai estar meio que preparado para a sua chegada. Tudo está caminhando para que a sua chegada seja uma realização com eficácia. Isso está acontecendo. E quando ele chegar, diz o texto, no verso que a gente leu, exatamente no versículo 4, ele vai se opor a tudo aquilo que está ligado a Deus, o que aponta diretamente para a igreja verdadeira. Ele será o grande inimigo da verdadeira igreja de Cristo. É por isso que quando Jesus cita as contrações, e você se espanta, guerras, rumores de guerras, filhos contra pais, pais contra filhos, quando você escuta Jesus dizendo calamidades, terremotos, maremotos, e você fica assustado, aí ele diz, ei, é só o princípio das dores. Se você está assustado com as contrações, prepare-se para a dor do parto. A dor do parto que se inicia com o surgimento do anticristo. Do anticristo. Anticristo que não foi apenas anunciado aqui ou falado a respeito dele pelo apóstolo Paulo, porque o apóstolo João também fala sobre ele em uma de suas epístolas, e eu queria que você fosse comigo para lá. 1 João, capítulo 2. E eu vos prometo que esse será o último texto que a gente vai ler fora do contexto de Marcos, tá bom? 1 João, capítulo 2. Encontre-o, por favor. O apóstolo João vai falar sobre o anticristo, ligando o anticristo à apostasia e ao engano religioso. 1 João, capítulo 2, verso 22, ele diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai, e nega o Filho. Agora veja o capítulo 4, versos de 1 a 3, veja o que é que diz. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, verso 2, conhecereis o Espírito de Deus,
todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então procede de quem? Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. Olha agora o que ele diz. A respeito do qual tendes ouvido que vem. Vocês têm escutado que ele vem, não é? Mas olha como ele completa. E no presente já está no mundo. Você entendeu o que João disse aqui? Olha, o espírito dele vem. Esse anticristo que é dito que vem, ele já está presente. Pastor, o senhor está dizendo que o anticristo está presente? Não o anticristo, a pessoa dele ainda, mas o seu espírito. O seu espírito. Meio que a sua influência. A gente vai entender isso. Deixa aberto aqui em João. A gente vai lá em alguma coisa. João está dizendo que o espírito do anticristo já está atuando no mundo. Ele estava, esse espírito do anticristo, na verdade, é o que estava em Antíoco Epifânio no ano 168. Foi o espírito do anticristo que levou Antíoco Epifânio a invadir Jerusalém e a profanar o templo. O mesmo espírito do anticristo levou o general Tito Flávio a invadir Jerusalém e a incendiar o templo. Você está entendendo? É o espírito do anticristo que está atuando nesses homens. Então a ideia é que esse espírito continua agindo em nossos dias. Por isso que João disse que ele está presentemente agindo. E ele age tanto por meio do engano, quanto por meio das perseguições. Qual é a conclusão disso? Toda perseguição à fé verdadeira e todo engano religioso tem por trás o espírito do anticristo. Todas as vezes que a igreja verdadeira é perseguida, em cada mentira religiosa que surge, o espírito do anticristo está agindo, preparando o terreno para como homem. Isso vai acontecer. É por isso que é citado, quando Daniel profetizou o Antíoco Epifânio, porque o espírito do anticristo estava agindo nele, é citado o general Tito, Vespasiano, ou Tito Flávio, porque o espírito do anticristo está agindo nele. Aí João diz assim, não se engane, dali até a segunda vinda de Cristo, esse espírito do anticristo vai estar agindo. Todas as vezes que a igreja é perseguida, todas as vezes que a igreja é massacrada, é o espírito do anticristo que está agindo. É ele quem está usando os homens nesse sentido. Ele vai promover uma divisão entre os homens, preste bastante atenção nisso, é muito importante. Ele vai estar promovendo uma divisão entre os homens que vai ficar cada vez mais acirrada, na igreja e no mundo de uma forma geral. Olha, voltando para 1 João, capítulo 4, olha o que ele vai dizer no resto do texto, verso 4 até o verso 6. Filhinhos, preste atenção na divisão. Vós sois de quem? De Deus. Ele já começa a dizer assim, olha, vocês são de Deus. Em outras palavras, o que dizer dos demais? Aí ele continua. E tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Eles procedem do mundo, e por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Aí ele volta a fazer a divisão no verso 6. Nós somos de Deus. Você percebe? No verso 4, vocês são de Deus. No verso 6, nós somos de Deus. E aí ele continua. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Olha agora. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E nisso reconhecemos duas coisas. O espírito da verdade e o espírito do erro. O que ele está dizendo é que esse espírito do anticristo, se você lembrar, a gente leu isso no verso 3. Foi no verso 3 que ele citou o espírito do anticristo. Aí os versos 4, 5 e 6, ele fala de uma divisão. Ele está dizendo que esse espírito do anticristo que está atuando no mundo, está promovendo uma divisão, um racha, que vai ficar cada vez mais claro e mais intenso à medida em que o tempo se aproxima. É isso que vai acontecer. Então veja, a chegada do anticristo, o instrumento de Satanás, perseguindo a igreja como nunca antes, enganando a muitos, como diz o texto, não só, apenas os eleitos ficarão de fora disso. A chegada desse anticristo marcará o início da grande tribulação, a inigualável dor do parto. Volte para o capítulo 13.
Vamos recapitular para a gente poder aplicar. Jesus é indagado a respeito do templo. Que sinais, Senhor? Quais são os sinais da tua vinda? Ou quais são os sinais de que isso vai acontecer? E ele começa dizendo assim: o mundo é como uma mulher grávida. Os sinais são como contrações nessa mulher. Falso ensino ou engano religioso, as guerras, as catástrofes naturais, as calamidades, a perseguição à igreja, tudo isso é apenas o princípio das dores. É como contrações que vão acompanhar toda a história. Não se engane, o mundo não vai melhorar. Ele vai cada vez ficar pior. Porque essas contrações, como contrações comuns dentro da alegoria, elas tendem a se intensificar cada vez mais. Mas eu repito, Jesus disse, isso é apenas o começo. Como assim, Senhor? É porque vem a grande dor de parto. E essa grande dor do parto é comparada à grande, faz com que a gente entenda que Jesus está se referindo à grande tribulação. E aí quando isso acontecer, quando chegar esse momento, surge um personagem na história. Ele vai dar início a isso. Quem é esse personagem? O anticristo. Mas aí Jesus diz lá em Mateus, aquele que Daniel profetizou sobre ele. Espera aí, Jesus, mas não foi Antíoco Epifânio no ano 168, antes? Ele disse, não, aquele foi o primeiro cumprimento. Isso vai voltar a se repetir. Ou seja, a profecia de Daniel não tem apenas um cumprimento. Aí vai aparecer Tito Flávio em Jerusalém, 35 anos depois, invade a cidade e profana o templo. A profecia se cumpriu uma segunda vez. Mas aí a gente precisa entender que o que aconteceu no templo em Jerusalém é um símbolo do que vai acontecer na volta de Cristo. Então, se o que aconteceu em Jerusalém foi precedido pela chegada de um abominável da desolação, a mesma coisa vai acontecer bem próximo da vinda de Cristo. Aí a gente vai para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, e Paulo diz a mesma coisa a eles. Isso vai acontecer, ele vai surgir. Não vos engane, não deixe que ninguém engane vocês. A vinda de Cristo será precedida por duas coisas. Que coisas são essas? A grande apostasia, um grande abandono da fé verdadeira e o surgimento do anticristo. Aí a gente vai para João e João diz a mesma coisa. Ele vai causar um racha, uma divisão que vai acompanhar o mundo até o fim. Até o fim. O que fazer quando isso acontecer? Como deve ser a nossa postura se isso acontecer, por exemplo, na nossa geração? A gente não sabe, não é? Mas Jesus diz no texto. Por isso, volte para Marcos para a gente encerrar. São 3 os conselhos dados pelo Senhor para esse tempo, no texto aqui. Primeiro conselho, no capítulo 13 de Marcos, versículo 14 a versículo 16, é fuja. É isso mesmo. Fuja. Senhor, quando ele aparecer, o que é que eu faço? Corra. Corra. Olha o que ele disse. Verso 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia façam o quê? Fujam para os montes. E ele continua. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar de sua casa alguma coisa, fuja, em outras palavras. Verso 16. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa, em outras palavras, fuja. Fuja, é o que ele diz aqui. É interessante isso. Porque muitos cristãos conseguiram fugir do massacre que aconteceu no ano 70, promovido por Tito Flávio. Por quê? Porque o exército romano tentou 2 vezes isso. Tentou a primeira vez acabar com a rebeldia lá dos judeus, a rebelião dos judeus, não conseguiu. Nessa desistência, os crentes, os cristãos que estavam em Jerusalém, lembraram das palavras de quem? De Jesus. Fuja. Vai acontecer de novo a profecia de Daniel. E eles fugiram. Eles fugiram de lá. Mas quando Cristo voltar, o que vai acontecer é muito pior do que o que aconteceu no símbolo lá em Jerusalém. Tanto é que o verso 19, queridos,
ele deve marcar a nossa compreensão disso aí no texto. Quando Jesus diz assim, porque aqueles dias serão de... Olha, isso é Jesus falando, o próprio Deus falando, tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Nunca houve nada parecido com o que vai acontecer. Então a humanidade pode pensar aí na pior coisa que já aconteceu à humanidade, que não chega aos pés do que vai acontecer. E depois disso, nunca vai acontecer coisa pior. É a pior coisa que pode acontecer ao mundo. Ainda vai acontecer. Então veja, ele chega a fazer menção das mulheres que estiverem grávidas. É penoso esse quadro, não é? Você viu esse texto aí? Porque certamente é a lógica, né? Fugir num estado desse é muito mais difícil. Olha o que ele diz no verso 17. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Aquelas que estão grávidas ou aquelas que estão com crianças pequenas de colo. Fugir com criança de colo vai ser terrível. Mas é isso que vai acontecer. E é nesse contexto que surge o segundo conselho. Primeiro, fuja. Segundo conselho, ore. Ore. Olha o que ele diz no verso 18. Orai para que isso não suceda no inverno. Peça a Deus que isso não aconteça no inverno, porque no inverno vai ser mais difícil fugir. Agora, o princípio da oração em qualquer adversidade promovida pela perseguição deve ser seguido aqui. Em outras palavras, ore para que Deus os proteja na perseguição, ore para que Deus os fortaleça na perseguição, ore para que Deus guie vocês na perseguição. Fuja o quanto você puder, fuja, porque você será morto. Mas ore nesse tempo, para que Deus o proteja. Terceiro conselho que ele dá, depois de dizer que a gente precisa fugir da perseguição e orar para que o Senhor nos fortaleça. O terceiro conselho está ligado ao que ele já havia falado no verso 5. Portanto, veja o que ele diz no verso 5. Jesus passou a dizer aos seus discípulos, vede que ninguém vos engane. O terceiro conselho, não ceda ao engano religioso. Como assim, Jesus? É que na tribulação, nessa grande tribulação, que nós ainda vamos alcançar, o engano religioso será extremamente acentuado. Queridos, o que a gente precisa entender é que é a última cartada do diabo. É a última jogada no tabuleiro. Não há mais o que fazer. Então ele vai investir todas as suas forças nesse contexto, no último contexto, na dor do parto. E o engano religioso, que tem já levado muitos daqueles que se diziam igreja verdadeira, vai levar ainda mais nesse período, porque ele será intensificado. Olha o que diz os versos 21 e 22. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ele ali, não acrediteis. Vão surgir falsos cristos e falsos profetas, operando o quê? Sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Que coisa! É a última tentativa dele. Muitos vão se afastar da verdade, como muitos têm se afastado da verdade em nossos dias, em busca de hereges que possam alimentá-los tanto fisicamente, como emocionalmente, como ideologicamente. Muitos têm feito isso nos nossos dias. E a tendência é que isso fique cada vez pior. Não se engane não. Se você diz assim, meu sonho é que o falso ensino acabe, veja o que tem acontecido com a igreja, vamos suplicar a Deus para que esses homens que têm enganado tanta gente, pessoas crentes que agora se mostram como desviados da verdade, mas a palavra do Senhor diz que isso vai se intensificar cada vez mais, e quando chegar a grande dor do parto, isso será tão intenso, mas tão intenso, que só sobrará os eleitos. Isso vai peneirar a igreja naquele dia. Peneirar a igreja. A igreja que hoje, como instituição muito fragilizada, tem se tornado a cada dia o berço de uma grande apostasia futura. E isso é um fato. Isso é um fato. A igreja está vivendo isso de maneira embrionária. Mas a tendência é que isso fique cada vez pior na igreja. Agora perceba, há um povo que será protegido do engano, né? Você viu no verso 22? Esse verso é muito bom da gente ler.
Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar o quê? Se possível, os próprios eleitos. Essa condicional aí no verso, se possível, deve ser entendida por nós como se fosse possível, o que não será possível. Os eleitos ou escolhidos de Deus não serão enganados finalmente, ainda que sejam tentados, ainda que de alguma maneira, por algum tempo, estejam envolvidos nisso, o Senhor os fará perceber o erro. Não esqueçamos as palavras de Jesus, tais como: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão as minhas ovelhas, e ninguém as arrebatará da minha mão. Os escolhidos sobrarão. Sobrarão. Outro cuidado de Deus aí para com seus eleitos, esse é muito intrigante, está no verso 20. Falando sobre os seus eleitos, ele diz assim: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então veja que coisa interessante. Em primeiro lugar, Deus está no controle, não é? Olha o que ele diz: se o Senhor não tivesse abreviado, quem alonga o prazo ou diminui o prazo é o Senhor. É Ele quem abreviou ou não os dias. Nada fugiu do seu controle. É o Senhor quem está controlando toda a história, cada fato, cada acontecimento, cada aparição. Quer dizer que o anticristo vai surgir e que Jesus está aqui profetizando a chegada dele. Vai ser uma surpresa para todos. Todos menos o próprio Cristo. Não só porque ele sabe que esse evento vai acontecer, mas porque tudo isso está dentro do plano de Deus. Está dentro do plano de Deus. Não tivesse o Senhor abreviado, foi Ele que abreviou esses dias. A outra coisa intrigante é o porquê que Ele fez isso. Uma providência amorosa aos seus eleitos. Ele mexeu com o tempo, por causa do amor dele aos seus eleitos. Como a gente fica seguro quando lê isso, viu? Porque é o que ele diz aqui: mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Ele abreviou aqueles dias. Essa grande tribulação, irmãos, a dor do parto, não durará muito tempo, por amor aos eleitos de Deus. Amém? Agora a gente sabe quais são as contrações, né? Os discípulos perguntaram quais são os sinais. A gente viu ele dizendo quais são os sinais: engano religioso, que vai crescer cada vez mais, guerras, calamidades. É uma pena, né, ouvir isso. A perseguição à igreja, tudo isso vai se intensificar cada vez mais. Tudo isso. O mundo vai de mal a pior, pode ter certeza disso. Mas Jesus disse: ei, guarde um pouquinho do sofrimento. Como assim, Senhor? É o princípio das dores. Ainda não é a grande dor. É só o começo. É o princípio, são as contrações dessa mulher grávida que está para dar à luz. Ainda virá a grande dor do parto, a grande tribulação, marcada por duas coisas. Quais são as duas coisas que marcam a grande tribulação? A apostasia, o abandono à verdadeira fé. Isso vai acontecer de uma maneira intensa. E o surgimento do anticristo. Lá na frente, ele, um homem, vai aparecer como sendo o grande inimigo da igreja. Mas não se engane, ele vai aparecer, mas o seu espírito, como disse João, já está atuando no mundo. E desde muito tempo, estava em Antíoco Epifânio, 168 a.C., estava em Tito Vespasiano, ou Tito Flávio, no ano 70 depois de Cristo, e esteve em todos aqueles tiranos e déspotas que perseguiram a igreja durante toda a história, juntamente com todo o engano religioso. Por trás de todo engano religioso tem a digital do anticristo, preparando o terreno para a sua própria chegada no tempo determinado por Deus. O que é que a igreja deve fazer quando isso chegar? Quando esse tempo chegar? 3 coisas, você consegue lembrar? Fuja. Fugir o quanto puder. 2, orar para que Deus o fortaleça. Em 3, não ceda ao engano religioso. É a última tentativa de Satanás. E como a igreja, e agora você sabe, vai passar pela grande tribulação, Jesus deixa um recado final aí, no último verso 23 da nossa perícope. Quando ele diz: estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Não há mais nada a se dizer. Tudo.
Gente, isso é interessante demais. Porque nesse texto tão pequeno do capítulo 13 de Marcos, ele disse tudo. Aqui está o resumo do Apocalipse. Aquilo que a gente está estudando aqui todas as quartas-feiras. O resumo está no capítulo 13 de Marcos, ou no 24 de Mateus. Tudo vos tenho predito. O mundo vai caminhar exatamente assim. Com calamidades, com guerras cada vez mais intensas, com perseguição à igreja. Tudo isso vai continuar acontecendo. Com engano religioso cada vez mais crescente. Mas não se desespere não, porque isso é só o princípio das dores. Ainda não é o fim. O mundo não vai acabar por meio dessas coisas. Ainda vai chegar uma dor muito maior, ainda que por um tempo muito menor, que é a dor do parto. Que é a dor do parto. Quando haverá uma grande apostasia, o abandono gigante da fé verdadeira e o surgimento do anticristo. O surgimento do anticristo. Terrível isso, né? Mas Jesus disse tudo. Jesus disse tudo. Faltou uma coisa. Faltou a gente encerrar da melhor maneira. E, portanto, esqueça agora o texto de Marcos e definitivamente venha para 2 Tessalonicenses. Só para a gente encerrar o texto. E não ficar nenhuma aresta nessa compreensão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E imaginar como tudo isso começou, né? Numa discussão com os fariseus. Essa casa vai ficar deserta, vai ficar vazia. Senhor, o senhor não está falando sério? Olha essas pedras, olha essas construções. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Daqui a pouco 4 dos seus discípulos chegaram: Senhor, quando é que vão acontecer essas coisas que o Senhor falou? E quais são os sinais de que isso vai acontecer? Quando ouvires falar de guerras e rumores de guerra. E aí Jesus começa a profetizar sobre 2 eventos juntos: a destruição do templo em Jerusalém e a sua segunda vinda. Contrações apenas, princípio das dores, que vão acompanhar o mundo durante todo esse período e vão cada vez mais ficando intensas, terríveis, cada vez mais terríveis, até chegar a hora de dar a luz. Bem pertinho de dar a luz, haverá a dor do parto, a grande tribulação, quando nunca houve nada parecido na história e nunca jamais depois disso haverá. Só que há um detalhe, queridos, há um detalhe aqui que eu quero mostrar a você. Abri o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Como eu disse a vocês, a gente vai ver mais uma vez, Paulo mostra o anticristo como sendo o filho da perdição no verso 3, veja. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso, a volta de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Como eu disse, aqui é uma referência ao anticristo. Aí ele diz que esse anticristo vai se opor a tudo aquilo que diz respeito a Deus e a sua igreja, e exigir ser cultuado no lugar de Deus. Olha o que diz aí no versículo 4. O qual, se referindo ao anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele terá poder concedido por Deus, mas dado pelo diabo, para enganar as pessoas. Verso 9 e verso 10. Olha o que ele diz. Ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Verso 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não escolheram o amor da verdade para serem salvos. Mas lembre-se, quando ele aparecer, que provocar tudo esse caos, é porque está bem perto do nascimento do menino, na alegoria de Jesus. É a grande dor do parto. O que é que se espera agora? Que a criança nasça. E quando a criança nasce, o que acontece com essa dor? Ela desaparece. Aí eu pergunto, e o anticristo? O que vai acontecer com esse personagem tão terrível na história da igreja? O que vai acontecer com ele? Está aí no versículo 8. E a gente encerra descansando no Senhor. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda.
Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Jesus chegou, acabou. Isso é somente até ele chegar. Não haverá guerras em vales alguns, né? Em vale nenhum, aliás. No Egito, no Armagedon, não haverá nada disso. Ele chegou, acabou. Simples assim. Aquele que abreviou os dias por amor dos seus eleitos. É assustador, não é, irmãos? É assustador. Mas sabe o que é interessante? Que a gente não está mais enganado quanto a isso. Não foi ouvindo o pastor fulano, o pastor cicrano, o livro tal. Foi ouvindo Jesus falar sobre isso. Simples, não é? Simples. Tudo isso vai acontecer entre a primeira e segunda vinda dele. E bem pertinho da segunda vinda dele, as coisas vão ficar intensas. Haverá uma grande manifestação do mal, uma grande tribulação. A igreja será massacrada com o surgimento do anticristo e uma grande apostasia. Isso tudo vai acontecer. Jesus disse, quando isso acontecer, se chegar na sua geração, fuja, ore e cuidado com o engano religioso. Em outras palavras, seja fiel até a morte. Por quê? Porque eu estou bem pertinho de chegar. E quando eu chegar, acabou. Simples assim. Que Deus nos ajude a viver uma vida em santidade, irmãos. Porque mesmo que isso não aconteça nessa semana que entra, você não sabe a hora que você vai embora, né? Então esteja preparado para encontrar-se com o Senhor. Estejamos nós preparados para isso. Louvemos a Deus por suas instruções. Esse grupo aqui não vai sair mais sem estar instruído sobre isso, não é? A gente sai daqui essa noite entendendo a fazer a leitura correta do tempo. Olha que coisa, como a gente saiu sabido daqui desse lugar, não é? Vamos orar a Deus agradecendo ao Senhor? Feche seus olhos.